O STF analisa nesta quarta-feira o compartilhamento de dados sem autorização judicial. Reportagem de Afonso Marangoni. Começa daqui a pouco a sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que vai decidir sobre o compartilhamento de dados de órgãos de controle sem prévia autorização judicial. Na véspera do julgamento, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que vai participar da sessão, voltou a se posicionar contra restringir o acesso do Ministério Público e da Polícia a relatórios de inteligência financeira. Segundo Aras, uma possível decisão nesse sentido pode enfraquecer o combate à lavagem de dinheiro e prejudicar a imagem do Brasil junto a organismos internacionais, como o Banco Mundial e o GAFI, Grupo de Ação Financeira Internacional. Entre os reflexos estão a inclusão do Brasil em listas de nações com deficiências estratégicas, podendo chegar à exclusão do país do GAFI, do G20, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. O procurador-geral destacou que, para além dos danos político-diplomáticos, possíveis sanções podem ocasionar riscos para investimentos no Brasil. Aras disse ainda que existe a possibilidade de serem instauradas apurações desnecessárias contra pessoas sobre as quais não recai qualquer suspeita. O PGR aponta que a decisão de condicionar o compartilhamento de dados financeiros à prévia autorização judicial também onera excessivamente a Justiça com pedidos de quebra de sigilo. Em julho, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, relator do caso, decidiu monocraticamente suspender todas as investigações em que houve esse tipo de compartilhamento de dados. Ele atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, suspeito de ter se apropriado de parte do salário dos funcionários do gabinete dele, prática conhecida como rachadinha, na época em que era deputado estadual. A decisão paralisou a investigação que tramitava contra o hoje senador no Ministério Público do Rio de Janeiro e pelo menos outros 935 inquéritos pelo país. Para Toffoli, sem autorização judicial, os órgãos de controle devem disponibilizar apenas informações genéricas. Já o Procurador-Geral da República afirmou que relatórios genéricos inviabilizam o cruzamento de informações relevantes e o acesso a dados que caracterizam crimes relacionados à lavagem de dinheiro e à corrupção. O tema repercutiu no plenário do Senado. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, defendeu que a casa analise pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Eu não espero mais pelo Supremo. Nós podemos falar pelo Senado. E chegou a hora do Senado deliberar. Deliberar sobre os pedidos de impeachment nas ruas de São Paulo, nas ruas do Ceará, nas ruas do Brasil inteiro. A população pedindo a deliberação, não está querendo condenar ninguém não, está querendo apenas que seja deliberado. São dezenas de pedidos de impeachment de ministros com fatos determinados. O senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, disse que se o Supremo decidir por restringir o compartilhamento de dados, o Brasil vai ser um paraíso da lavagem de dinheiro. Fiquem alertas, porque amanhã poderá ser estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal que o Brasil é, de fato, o paraíso da lavagem de dinheiro e de crimes de toda a ordem. Já o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, disse que o presidente do Supremo requisitou que fosse informado sobre quem do COAF e do Ministério Público Federal acessou criminosamente o sigilo fiscal de alguns agentes políticos. Calheiros disse que, em resposta, os órgãos de inteligência buscaram constranger Dias Toffoli. O que é que faz o COAF? E o que é que faz a Receita Federal? Manda um relatório de 600 mil contribuintes. Para quê? Para constranger o ministro. Para intimidar o ministro. Senhor presidente, nós vamos ter que investigar essas coisas. Ele se referia à decisão tomada por Dias Toffoli no dia 25 de outubro, que exigiu acesso a informações sigilosas dos últimos 3 anos do antigo COAF, hoje Unidade de Inteligência Financeira, e da Receita Federal. Após manifestações contrárias de parlamentares e do próprio Ministério Público Federal, Toffoli voltou atrás da decisão nesta segunda-feira.